qual é a ação da mãe? A mãe vai agir como com ele? Ela vai mandar ele fazer escolhas. Isso aqui eu já tinha visto naquela previsão. Vou deixar debaixo aqui desse vídeo o link da previsão que eu fiz, tá? Deles dois, se eles vão ficar juntos. Meu povo, como é que vocês estão? Seja bem-vindo ao canal Oráculo Além da Matrix com Michelle Raiol. Eu sou a Shelly, para os mais íntimos daqui do canal. E hoje eu vou fazer uma leitura de cartas mais analítica. Quem já é inscrito aqui no canal há anos conhece esse tipo de leitura, onde eu trago informações baseadas nas cartas sobre o que está acontecendo por trás dos bastidores da vida do Davi, da família dele, da mãe, da vida profissional. E o que é essa análise? A análise, diferente da previsão, a previsão a gente antecede, fala o que vai acontecer daqui a um tempo. Inclusive, eu fiz uma previsão para o Davi que já foi cumprida, que foi o fato dele ser campeão. Além do que, muitas coisas que tá acontecendo agora em relação à família, o que tá sendo na mídia com a mãe, também tá naquela previsão, tá? E a análise é o que então? A análise é aquilo tudo que eles falam e que é verdade, e a gente pode confirmar na carta que é verdade. E o que eles falam que não é verdade? As cartas revelam. E tudo aquilo que hoje a gente não sabe, vamos ficar sabendo daqui a um tempo. Não deixa de ser uma previsão, porque muitas vezes essas análises, elas só saem a verdade. Todas essas informações acabam saindo na mídia, e essa que é a graça, né, o mistério. E que eu digo, né, não é tanto mistério, porque eu trabalho com técnica de leitura. Então, vamos iniciar a leitura. Eu vou focar primeiramente sobre o relacionamento de Davi e mãe. O que é que um sente pelo outro e qual é a intenção deles um pelo outro. Vou agilizar aí para vocês na tela o embaralhamento, porque isso não interessa para vocês. O que interessa é o resultado do que eu venho falar, e o que eu falo vocês vão comparar conforme vai saindo as notícias aí na mídia. Combinado? Bom, nessa primeira parte da leitura, eu perguntei qual é a intenção do Davi com relação a Mani, no que diz respeito a casamento. Essa carta aqui indica que ele tem certa pressa de resolver as coisas com ela. Ele quer encontrar com ela agora, ele pretende trazer essa comunicação, fazer esse pedido, tá? Então, nesse momento, no dia de hoje, deixa eu ver a data aqui, deixa eu ver a data porque eu tô gravando, ok, 20 de abril de 2024. Nesse momento, Davi tem a intenção. Então, ele acabou de sair do programa, tem 3 dias, eu acho já, né, que ele saiu do programa, participou hoje do programa de casa. Ele está sendo muito pressionado sobre o fato dele ter falado que ela é namorada dele, que queria dar uns beijinhos, quer viver essa fase do namoro, né? E então, essa parte aqui, do que ele... Qual é a intenção, né? Antes da intenção, gente, vem o pensamento, os sentimentos, e nem sempre a intenção a gente consegue colocar em ação. Então é para vocês saberem qual é a diferença. Quem já acompanha as leituras aqui já sabem, mas vocês são um público novo, né? Muita gente aqui vem agora desse Big Brother, é a primeira vez às vezes que tá aqui no canal. Esse tipo de leitura não estão acostumados. Então, ao longo dessa leitura, eu vou explicando para vocês poderem saborear, né, aqui, que é diferente de tudo que vocês já viram, eu acredito. Então, em relação à intenção, o que o Davi quer com a mãe no que diz respeito, tá? A casamento que eu tô falando. Então, fixe bem. Ele tem intenção e é de agilizar as coisas.
inclusive de já falar para ela de fazer esse pedido. O que eu não esperava, tá? O que eu não esperava na leitura é que quando eu pergunto qual é a intenção da mãe em relação a casamento, carta às montanhas, tá, gente? E aí vocês podem achar estranho, tá? Mas o que é a carta às montanhas? Tentei diminuir aqui um pouco. O que é a carta às montanhas? A carta às montanhas fala de uma frieza, de um distanciamento. Mesmo que ele venha fazer qualquer pedido, eu vou até fazer aqui, vou abrir ao vivo que eu falo assim, né? Pra vocês aqui eu vou abrir, porque o que tá vindo aqui pra mim de informação, e eu quero confirmar com o tarô, tá? Porque a informação que eu tô tendo aqui é que a mãe tá orgulhosa. Ela tá com orgulho muito grande, porque ela foi, primeiramente, né, julgada por conta da idade. Depois veio essa questão do Davi ser ou não marido dela ou namorado. Bom, muito se é falado que o Davi dorme na casa dele, passa uns dias com ela. Nos dias que ele passa com ela, ele ajuda ela lá na lanchonete, ajudava, né, na lanchonete. E se ajudava, um casal que se ajudava, né? O Davi trabalhando no Uber, lá na lanchonete, e eles se ajudavam como um casal de namorados. Então, por dormir juntos, hora ou outra eles se referiam um ao outro como esposo. Mas existem vários e vários vídeos. Eu assisti o BBB completo, do início ao fim no pay-per-view. Eu não assisto na edição da Globo, porque eu acho que é muito tendencioso. Então eu acompanhava no Globoplay. E o Davi falou muitas vezes que ele só pretendia casar depois que ele se formasse, né? E então ele falava muito sobre namoro, né? Que ele era muito novo para casar. Embora ele às vezes falava minha esposa, certo? Então, esse julgamento em torno disso tudo fez com que a mãe tivesse essa intenção de se dificultar, fazer mais difícil. Você tem certeza que você quer casar comigo? Você tem certeza? Não é melhor esperar isso tudo passar aí? Porque o pessoal estão dizendo que eu sou interesseira, que eu quero o teu dinheiro, tá? E estão falando tanta coisa. Gente, é muita coisa, tá? Me confirma aqui tudo isso que eu tô falando, tarô, por favor. Em relação a mãe Rego, já me conectei com esse tarô aqui sobre, muita comunicação, tá? Muita comunicação, esclarecimento de verdade. Aqui pede uma atitude, tá? É como se ela quisesse uma atitude dele, que fosse mais clara e objetiva, tá? Uma ação. Mas vamos ver aqui. Qual é a intenção da mãe no que diz respeito a casar com o Davi neste momento? O que tá acontecendo aí na mente e no coração da mãe? Carta o diabo. Carta o carro, confirmando, porque aqui saiu no negativo, tá? Dentro do método, é um método que eu uso, tá? Essa carta, o carro, caiu no negativo. E no positivo, aqui é o rei de paus, tá? No fundo do deck, a morte. Então, o que significa tudo isso aqui? É muita informação, gente, porque é muito bafafá que tá acontecendo, né? A carta ao carro, ela fala sobre um avanço, né? Um avanço, algo que vai ser conquistado. E é como se não fosse sair do lugar. A intenção dela é não arredar o pé. Da parte dela, ela não quer nenhuma atitude que seja dela, mas mostrando que ama ele. É como se eu já fiz todo o meu papel de defender ele, de me expor, e chega, então ela não quer mais isso. Ela só quer se expor
se realmente ele se expor, ele esclarecer, ele falar das intenções dele, a família dele respeitar ela perante o público, tá? Aqui na carta Reis de Paus, que caiu numa posição positiva, né? É exatamente isso. Ela quer que ele tome essas decisões. Agora a carta o diabo, né? A carta o diabo, como se tivesse assim algo que prendesse eles dois. Muita carga negativa. Que prender eles dois de quê? Prende eles dois de viver em paz, matar a saudade e ter um relacionamento em paz. Porque vai ficar sempre aqui no ouvido dela, do que ela vê nas redes sociais, essa questão de interesse, tá? De que ela quer o que é dele. Sabe que tem muita gente de tudo quanto é tipo aí na internet, tá? Você pode não pensar assim, tá tudo bem, mas tem muita gente que pensa assim, tá? E que fala que ela quer tirar o dinheiro dele, que ela é interesseira, que, enfim, né? Ela quer ficar com a metade do dinheiro dele. Ah, mas por que estão falando isso? Por quê? Porque o Davi foi muito atacado pela fala dele na Ana Maria Braga, quando ele diz, né, que ele vai levar ela para tomar um sorvete, para dar uns beijinhos, e fala sobre namorar. A partir daí, a Mani some e começam os ataques. E o Davi vai assumindo os compromissos dele de um lado para o outro, não dormindo quase. Ele mesmo afirmou que ele vai dormir 5 da manhã, mas tem que se levantar às 7 para começar tudo de novo. Então ele não tá, nesse momento o Davi nem sequer quase dorme. Então é como se ela estivesse sendo privada de falar com ele com mais tempo, de viver, porque esse não é o mundo dela e nem dele, porém tá sendo o mundo dele e ela não tá acostumada com isso. E aí, quando ela se cala, a partir do momento que ela se sente ofendida, porque o pessoal começou a dizer, ué, mas é mulher ou não é? Ah, o Davi já tá querendo se separar dela por causa do dinheiro. Ah, ele tá querendo dar um pé na bunda. Então, a atitude da Mani, ela não veio a público pra proteger ele, pra defender ele, pra dizer, não, a gente já se viu, não é nada disso, tenha paciência. Ela se calou. E aí, quando ela se cala, alguns fãs, tá? Tem muita gente, tem de tudo quanto é tipo. Alguns fãs dizem que ela tá, mais ou menos, ela tá achando bom esse ataque, porque qualquer coisa que aconteça com ela, vão dar razão pra ela, tá? Mais ou menos isso. Então, na intenção da Mani, o que significa que a carta mostra no fundo do deck? Porque isso tudo que tá acontecendo é como se fosse o começo de um fim, tá? Mesmo que o Davi insista ficar com ela e ela queira ficar com ele, a vida, né? As ações, ele tem que ficar pra lá e pra cá, ele ser requisitado, ele tem muitas escolhas pra fazer, ele tem muitos objetivos, ele tem muitos lugares pra andar, muitas viagens pra fazer nos próximos meses. Isso vai fazendo com que ela se sinta cada vez mais distante dele. E aí, nesse momento aqui, quando eu pergunto o que o Davi então sente, pois a gente sabe que a intenção que ele quer é se comunicar com ela, se declarar para ela, fazer até um pedido, né, de casamento. É a intenção dele, tá? Agora, se ele vai fazer, a carta vai revelar daqui a pouco. No sentimento dele, diferente da intenção, a gente também tem as emoções. Cara, ele tem um sentimento muito enraizado pela Mani. Ele sente que ela é parte dele, da família dele. O que a Mani sente pelo Davi? Aí vem a carta da mulher, né?
Mais uma vez eu vejo aqui a Mani querendo ser o centro das atenções do Davi. Eu vejo ela querendo voltar exatamente o centro das atenções com a carta do Sol aqui, tá? Dele, como antigamente, como antes. Ela quer de volta o que era como antes. É isso que ela achou que ia acontecer. Como se ela tivesse que só observar, porque ela não pode estar perto dele o tempo todo, né? Ele tem muitos compromissos e ela fica muito distante, como se só vendo ele brilhar e as pessoas falarem dele, e aí ao mesmo tempo ela só vê esse reflexo, ela sente esse distanciamento dele, tá? Agora, qual é a atitude? A atitude do Davi, o que ele vai fazer, tá? Nesse momento atual. A gente viu que a intenção é uma coisa, o sentimento é outra e as ações. Olha, aqui fala de um isolamento, tá? Que o Davi irá fazer. Quando eu falo o que ele vai fazer em relação à mãe, é bem complicada essa carta aqui, que é a carta da Torre. A carta da Torre, ela fala de que ele vai agir com a racionalidade, tá? Porque qual é a ação da mãe? A mãe vai agir como com ele? Ela vai mandar ele fazer escolhas. Isso aqui eu já tinha visto naquela previsão. Vou deixar debaixo aqui desse vídeo o link da previsão que eu fiz, tá? Deles dois, se eles vão ficar juntos, tá? Tudo junto, a previsão. Então, nesse momento, ela vai mandar ele fazer escolhas. Que tipo de escolhas? Exatamente o que eu falei no começo. Primeiro vai viver a tua vida. Primeiro você escolhe, vê aí. Depois, de repente, a gente vê o que acontece, tá? Mas o Davi tentando forçar, puxar. Forçar não no mau sentido negativo, mas por quê? Sabe assim, querendo entender. E ela querendo que ele faça escolha. Ou seja, que escolhas são essas? Aqui existe um caminho para o Davi, onde ele vai ter grandes oportunidades de carreira, tá? Tem um mar de possibilidades para ele, tá? E tem um outro caminho, que é um caminho que é ele pegar o prêmio dele, voltar a viver a vida dele simples e fazer uma outra coisa ali, um contrato que dê dinheiro, é uma porta menos aberta. E essa porta aberta, justamente, que não é tão aberta, que é quase fechada, ela tá nesse caminho que tá ele e a mãe. É um caminho mais restrito. E aí você pode perguntar, como assim? Pode ser, gente, as decisões sobre onde ele vai mudar, o tempo que ele vai passar com ela, não é um tempo que, sabe assim, que diga que é um relacionamento. Existem escolhas a ser feitas, tudo que eu posso dizer pra vocês. Do que se trata essas escolhas? Exatamente, é como se fosse assim para dar um tempo, tá? É como se fosse dar um tempo até que ele decida, até que ele possa dizer assim, não, o que eu quero é você. Mesmo que ele diga que ele quer ela, mas ela não confia muito mais nisso, ela tá insegura. Ela tá se sentindo insegura. Para ele avançar com ela, é como eu falei, para ele avançar com ela, tem que ser uma vida mais longe dos holofotes. Para ela não vai dar certo. É como se ela já viu que não vai aguentar essa vida de holofote. Isso começou a incomodar muito ela. É como se ela sentisse que não é para ela. Bom, o resultado é que eles vão ser vistos em público, tá? Porque essa leitura é pra agora, nos próximos dias, tá? Nessas semanas aí, a gente vai ver, sim, eles em público, vai ver
eles juntos, né, saindo na mídia e tudo. Mas o que tá por trás de tudo isso, nas conversas, o teor das conversas, o que eles pensam, os medos, eu revelei aqui pra vocês. E aí depois vocês só me confirmam, tá, gente? Essa é uma parte aqui da leitura que eu vou encerrar por aqui, nessa análise. Depois eu vou trazer mais leituras dessas, tá? Tem um pouquinho de previsão aqui também, tá? Porque como resultado aqui, para os próximos dias, eu ainda vejo, ó, 9 de paus, eu ainda vejo eles juntos, tá? Na outra previsão que eu fiz, já tem 10 dias, eu falei sobre a separação deles, tá? Mas eu garanti, assim, de 6 meses para 1 ano, né? Aqui dentro de 6 meses é 1 ano aí, nesse período de tempo ainda. Os motivos estão lá na leitura. Por enquanto, não. Por enquanto, eu vejo eles pesando na balança, principalmente ela, insistindo, no caso, assim, insistindo no relacionamento. Enquanto ele insiste pra ela, para que eles fiquem juntos agora, não tem essa de dar tempo, ela resolve também, então, insistir, continuar, dar mais uma chance. Porque, pelo que eu vi aqui, quem queria, na realidade, se afastar era a mãe, tá? Por conta de tudo isso que já foi falado aqui. Por medo, tá bom? Então, um grande beijo pra vocês que ficaram até aqui. Se você gostou desse tipo de leitura, é só vocês deixarem nos comentários, dar um like de vocês, me seguem no Instagram, faz os pedidos aí de vocês e a gente se vê em breve. Beijão!